Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Amanhã é dia dos namorados. O romance está no ar. E onde há romance, há amor. E onde há amor, há ciúmes. Bom, pelo menos é o que a prática e muitos conselheiros dizem. O ciúme é um fruto, um resultado natural do amor. Talvez seja mesmo. A própria Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, que como Deus nos ama, e nos ama de maneira sobrenatural, tem ciúmes de nós. Entretanto, a mesma Bíblia também diz que o ciúme é obra da carne e que ele contribui para a destruição, para a morte, para a condenação, para a tristeza, para a briga, para nada daquilo que vem de Deus. Eu fico confuso. Se o Espírito Santo, que é Deus, pode ter ciúmes, por que a esposa não pode ter ciúmes do marido, ou o marido ter ciúmes da esposa, ou do namorado, da namorada, enfim, nos relacionamentos românticos? Ah, tá, já sei. Você vai falar, mas o ciúme do Espírito Santo é o ciúme de zelo. Zelo? Quando você tem ciúmes de zelo do seu namorado, da sua namorada, como é que você se comporta? Normalmente brigando, né? O Espírito Santo briga com a gente? É nesse sentido que ele tem ciúmes de nós? Ou ele fica furioso? Como o marido, o namorado, a namorada, ciumentos. Qual é a diferença, afinal, dos ciúmes do Espírito Santo para o ciúme humano? Por que os homens não têm direito de ter ciúmes, os seres humanos, e Deus tem? Essa é uma das vantagens de ser Deus, né? Deus pode tudo. E nós? Agora, sem brincadeira, como lidar nos relacionamentos românticos para que o ciúme não seja um veneno que vá destruir a relação? E é possível um relacionamento de amor, de afeto, de carinho, de entrega, sem nenhum ciúminho? Eu acho que não. E você? Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos mais esta edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, sempre com a intenção de tornar o ensino das Escrituras Sagradas mais conhecido e mais claro para todos nós. Afinal, cremos piedosamente que o conhecimento da Bíblia é que nos torna mais hábeis para fazermos a obra de Deus, como ensina o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3 da sua segunda epístola. E para nos ajudar a entender as diferenças, se é que há, entre os ciúmes do Espírito Santo e os humanos, nós trouxemos mais uma vez a parceira do programa Vejam Só, professora doutora Patrícia Pazinato, que leciona, entre outras disciplinas, o curso de pós-graduação em aconselhamento pastoral. Paz e graça, doutora Patrícia, seja bem-vinda, tudo bem com a senhora? Olá, boa tarde, é com alegria que a gente vem mais uma vez, né, para poder conversar um pouco sobre o ciúme. A senhora é ciumenta? Olha, eu já me vi em certas ocasiões da minha vida vivendo ciúme, certamente eu tenho essa experiência. É bom? Dependendo da ocasião, eu diria que é necessário. Não é bom. Necessário é remédio, é injeção. Essas coisas são necessárias e não são gostosas. Depois a doutora Patrícia explica melhor. Do outro lado, nós temos um pastor, né? Quando esses temas se referem a relacionamento, a gente sempre traz um homem e uma mulher, né? Para termos os dois pontos de vista exarados no programa. E o pastor de plantão hoje é outro parceiro do programa. Vejam só, o pastor Cleverson Pereira do Vale, ministro da Igreja Batista em Vila Natal, no município de Mogi das Cruzes, viajou para estar conosco. Tudo bem, pastor Cleverson? Paz e graça. Graça e paz, reverendo Weber. É um prazer retornar ao programa Vejam Só. Onde fica a Igreja Batista em Vila Natal? A Igreja Batista em Vila Natal fica na rua Desidério Jorge, 1150, Vila Natal, Mogi das Cruzes. Muito obrigado pela presença do senhor, obrigado por ter viajado para... Agradeço o convite, estamos à disposição. Para estar conosco. O senhor andou perdendo peso, fez regime? Não, diabetes. Diabetes, perdi alguns quilinhos. Mas agora vai ficar bem, né?
Espero. Amém. Vamos ver a matéria que o Nada Ciumento Zeca preparou a respeito desse tema. Vejam só. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Quem diria? O Senhor com ciúme de nós, pecadores. Mas esta é uma verdade preciosa e precisa ser valorizada. Deus tem ciúme de nós, no sentido de ansiar por uma completa fidelidade da nossa parte. Este é o ciúme de Deus. Apesar de alguma divergência na interpretação do termo ou do texto que acabamos de ler, a verdade é que Deus tem sim muito cuidado com os seus filhos. Ele deseja que sejamos fiéis, que o adoremos. Ele se entristece quando usamos de maneira indevida o templo do seu Espírito Santo para as práticas do pecado. Ele sente quando falamos mentira, quando nos envergonhamos do seu Evangelho. Deus nos mostra a sua justiça, a sua fidelidade e quer o mesmo de nós, pois quem ama quer fidelidade, quer confiança. Porém, na maioria das vezes, entristecemos o seu Espírito Santo, cometendo atos que não lhe agradam. Sabemos que estamos errados, mas permanecemos no erro. Prometemos coisas e não cumprimos. Isso entristece e faz com que o Espírito de Deus tenha ciúme de nós. Diante dessa realidade, queremos entender uma outra questão que aflige muito, principalmente relacionada aos ciúmes. Se o Espírito Santo tem ciúmes, por que a esposa não pode sentir ciúme do marido? Porque quando falamos do ciúme do Espírito Santo é algo bom, mas com relação aos ciúmes das pessoas ou entre pessoas é sempre algo ruim, doentio, possessivo, que gera problemas. Nunca é algo positivo. Qual a diferença entre os ciúmes do Espírito Santo com aqueles que sentimos um pelo outro? Só para pegarmos um exemplo, se o ciúme de Deus é por conta da fidelidade dos seus filhos, dentro do casamento acontece a mesma coisa. Afinal de contas, esposas e maridos sentem ciúmes quando algo parece atrapalhar essa possibilidade de fidelidade. Esse é o grande problema. O debate envolvendo esse sentimento com certeza vai pegar fogo e está imperdível. Por isso, você que nos assiste, nada de mudar de canal. Aqui no Vejam Só, nós sentimos muito ciúmes da nossa audiência. Fique ligado, já estamos no ar. O tema hoje é os ciúmes, principalmente o ciúme humano, em contraste com o ciúme divino, que pelo jeito é totalmente permitido. Temos a professora Patrícia Pazinato, que entre outras atribuições, ensina pastores que já se formaram e que fazem o curso de pós-graduação em aconselhamento pastoral. Então, doutora Patrícia, como é que a senhora vê essa questão do ciúme humano em contraste com o ciúme divino? Por que o homem não pode ter ciúme e Deus pode? Bom, primeiro eu diria que o homem tem ciúmes, né? Tem ciúmes como uma emoção que faz parte do conjunto de emoções que ele vive. E particularmente dentro dos casais, ele aparece, vamos dizer assim, de maneiras muito diferentes quando é um jovem casal, quando é um casal já mais avançado. E vamos dizer assim, eu gostaria muito que o pastor trabalhasse um pouco antes o texto, porque que Deus pode ou não ter ciúmes de nós. Ela tem as mesmas dúvidas que eu. Tá bom. Tá bem, mas vamos ficar com o ciúme humano por enquanto. Sim. Em relação à senhora. Uhum. A senhora concorda com a ideia de que o ciúme é uma coisa boa ou ele deve ser combatido? A gente tem um ciúme que nós entendemos que é um ciúme que faz parte do relacionamento humano, inclusive ele tem inúmeras funções, como cuidado, como zelo, como já foi dito aqui, né? E até para uma certa situação, por exemplo, para poder manter a entropia dos casais, né? Quando o casal, por exemplo, às vezes ele está com um pouco de tédio, os ciúmes, ele dá uma apimentada necessária, né? Então, o aproximar-se e o poder ter uma certa dúvida faz parte.
poder ter uma certa dúvida. Isso tinha que vir de uma... Bom, pastor Cleverson Pereira do Vale, o senhor obviamente também é conselheiro de casais, como pastor de igreja local, né? Pastoreia lá na Vila Natal, em Mogi das Cruzes, a Igreja Batista. Se o Espírito Santo tem ciúmes, por que o homem, o marido, a mulher não pode ter? Bem, o texto que eu observei como tema do debate de hoje é Tiago 4:5. Se o pastor pode confirmar esse texto que o senhor está afirmando, que o Espírito Santo tem ciúmes, não é? Em relação a esse texto, pastor reverendo Weber e doutora Pazinato, a palavra de Deus, ela não deixa muito claro. Há uma certa dificuldade se é espírito humano, espírito maligno ou Espírito Santo. Agora, há diferentes textos bíblicos, principalmente no Velho Testamento. Por exemplo, Êxodo 20, versículo 5. Deus é um Deus ciumento. Quando o homem procura adorar a criatura e deixa de adorar o Criador, Deus, ele não aceita. E aí usa o nome de ciúmes. Deus tem ciúme, ele zela pelo seu povo. A Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém. O ciúme de Deus é um ciúme santo, diferente do ciúme humano, que é um ciúme pecaminoso. E eu explico. Toda vez que a esposa ou o marido tem ciúme um do outro, eles estão defendendo o seu próprio eu. Não há um compartilhamento do casal ali, há um medo de que o outro esteja sendo infiel, traindo, e por isso há o ciúme. Então esse ciúme, conforme Paulo diz em Gálatas 5:20, é um ciúme pecaminoso, faz parte das obras da carne, né? Os ciúmes, e todos que praticam esse tipo de pecado, entre eles o ciúme, não herdarão o reino dos céus. O ciúme de Deus é um ciúme santo, ele deseja glória exclusiva para si. Se o casal está tendo ciúmes em relação a Deus, defendendo as coisas do Senhor, é diferente. Mas quando é um ciúme egoísta, é algo que ele quer para si e não quer dividir com ninguém, isto já se torna um ciúme pecaminoso. É interessante que o ciúme tem a ver com um sentimento de posse. As pessoas, elas trabalham no sentido de achar que aquele objeto é dele, ninguém pode tomar, ninguém pode pegar. No casamento nós sabemos disso, casamento é até que a morte o separe. Mas se o casal ama um ao outro, não há espaço para o ciúme, um confia no outro. Principalmente casal cristão. O casal cristão, se há ciúme, alguma coisa errada tem ali. Ele precisa confiar um no outro, porque se há desconfiança, alguém está sendo infiel, não ao cônjuge, mas em primeiro lugar a Deus. O negócio vai pegar fogo aqui, como disse o Zeca, né? Então tá. Você aí de casa, vota na nossa enquete, lá no facebook.com/programa, vejam só, você tem uma pesquisa, no final da gravação a gente vai ver em que pé que estará a pesquisa naquele momento, né? Vamos lá, publica. Em sua opinião, quem é mais ciumento? O homem ou a mulher? Quem é mais, na sua opinião, tá? Quem é mais ciumento? Pela sua experiência, né? Pelo que você observa, pelo que você vê. Quem é mais ciumento? O homem ou a mulher? Vamos ver qual vai ser o resultado da nossa enquete. Aproveite e anota aí o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, para você ligar amanhã. Eu estarei lá à tarde, ministrando o curso de escatologia. E você aproveita para pegar informações a respeito do endereço próximo da sua casa e quais os cursos que você pode fazer pela Agrade. Tem muitos cursos novos, eu não me lembro quase nunca de todos eles. Tem até curso de gestão eclesiástica para ajudar as pessoas com relação à legislação própria para igrejas, para ONGs, né? Tem curso de canto, tem curso de análise bíblica, teologia também, é óbvio, história da igreja. Tem uma infinidade de cursos para você se informar lá. Todos bem focados, com duração
rápida em forma de módulos, tá? 0 operadora 11 3115 0819, 0 operadora 11 31 50819. Liga amanhã no horário comercial. Agora não adianta ligar, você liga no horário comercial, tá bom? Esse é o programa, vejam só, no momento mais legal do programa, né? Porque é a hora que a gente conhece os nossos telespectadores. Inclusive, eu estou recebendo uma visita aqui. Eu vou pedir, enquanto a gente mostra as fotos, para o diretor poder se ambientar, para os dois irmãos que vieram lá de Salvador, eles vão ficar lá com o Piton ali no painel e aí a gente mostra eles depois das fotos, tá? Primeira foto de hoje vem de Governador Valadares, nas Minas Gerais. Olha que casal bonito, o pastor Rubem e a irmã Juceni, que é a esposa dele, né? O pastor Rubem tem um jeito de bravo, mas a irmã Juceni é mais tranquila, né? Tá aí. Um grande abraço, um ósculo santo, pastor, para a sua comunidade, para a sua igreja, né? E um abração aí para o senhor e para a sua família. Vamos para Vila Velha, no Espírito Santo. Laurindo Moura assiste ao programa, vejam só, lá em Vila Velha. Um lugar muito bonito, né? No Espírito Santo, lugar turístico. Não conheço, mas que Deus abençoe, irmão Laurindo. Quem sabe um dia a gente se cruza por aí. Em São Vicente, lá no litoral paulista, nós temos o Milton, a esposa Damares e o filhinho Miltinho. Milton, Miltinho e Damares. Olha que família bonita, em São Vicente, litoral paulista, uma das cidades, se não for a mais antiga do Brasil, é uma das mais antigas do país, né? Valeu, Milton, um grande abraço para você. Vamos para o Paraná, em Paranaguá, no Paraná, a Karen, o esposo Amarildo e o que não tem o nome. Aqui na minha ficha não puseram o nome do filhote aí, da Karen e do Amarildo. Tá bom. Deus abençoe vocês, família linda. Parabéns. E a última foto de hoje vem das Alagoas, em Maceió. O José Gomes é nosso telespectador lá, né? Olha, quem mandou as fotos, e daqui a pouco a gente vai ver o vídeo também, está concorrendo a um presente especial. Tanto a foto quanto o vídeo, nós vamos sortear em agosto, tá? O livro autografado pelos dois autores, com dedicatório e autógrafo dos dois autores, o pastor Jamierson Oliveira e o pastor Fabrício Costa. Muito prazer, eu sou você. É um livro de autoconhecimento e coaching evangélico. Acabou de sair, está fazendo muito sucesso. Nós vamos mandar para a foto e para o vídeo ganhadores. E eu tenho aqui dois irmãos, cujo nome eu ainda não sei, né? Que vieram lá de Salvador. Piton, o nome deles? Aqui é o Fábio, meu sobrinho. Fábio, sobrinho do Piton. O Piton é a pessoa encarregada de gerenciar o nosso estúdio, né? Como é que ele chama? Aqui é o Fábio. O Fábio. Meu sobrinho. O sobrinho do Piton. E o Crispim. O Crispim. Vieram para um congresso aqui da igreja. Eles estão no Congresso da Assembleia de Deus e deram uma fugidinha para assistir ao programa aqui ao vivo. Quem mora na Grande São Paulo pode fazer isso. Telespectadores fiéis aí do Vejam Só. Deus abençoe. Um ósculo santo quando voltarem para a sua igreja, né? Lá em Salvador, que eu ainda não conheço, levem o meu ósculo santo, tá bom, irmãos? A paz. Muito bom. Vamos lá. Doutora Patrícia Pazinato, o pastor Cleverson diz que ciúme é muito ruim. A senhora falou que é muito bom porque ele apimenta a relação. Quem tem razão, a senhora ou ele? Acho que eu estou entendendo que estou olhando um pouco do ponto de vista de um casal que vai se conhecendo e vai se entregando um para o outro, e na medida em que vai tendo consciência dessa entrega, eles têm muito medo de perder um ao outro. E às vezes, lá para frente, eles têm uma vivência também já de um certo tédio dentro do relacionamento.
Então, o ciúmes não deixa que a gente lute um pelo outro e valorize, porque a gente diz, olha, pode aparecer um terceiro, pode aparecer um rival, né? Embora dentro de uma visão cristã a gente lute pela fidelidade e tenha aí uma cumplicidade juntos dentro de um projeto sagrado, de qualquer forma, né, a ideia de que pode aparecer alguém que pode despertar no outro algum tipo de interesse, isso faz com que a gente lute sempre pelo outro, lute sempre por, de alguma forma, manter essa união. Então, eu diria que, nesse ponto, ele pode ser uma pimenta que falta ao casal ou que leva o casal a lutar e a valorizar o seu relacionamento. Então, a senhora usa o termo pimenta não como tempero, mas como algo que vai instigar. Como algo que vai instigar, né? Instigar a fantasia, né? Porque o ciúme tem muito a ver com este lado fantasioso, onde dentro do casal, para nós, numa visão um pouco mais psicológica, eu sempre imagino um rival ou uma rival. Sempre imagino alguém que é mais forte, é mais poderoso, tem maior capacidade de amar, poderia interessar o outro. Então, o fato de existir essa fantasia faz com que eu lute, né, por ser para o outro uma pessoa que sempre vai manter o interesse, né? O que significa que, do ponto de vista humano, o interesse pode sofrer flutuações. Tá. E aí, pastor Cleverson, mudou de ideia? Olha, o tempo é tão curto, não dá para falar, eu não falei tudo naquele primeiro momento, mas eu concordo com a doutora Pazinato que não é o ciúme doentio, aquele ciúme que a pessoa pratica até um crime, porque ela desconfia até da sombra. Claro. Isso eu discordo totalmente. Mas eu entendo no sentido de cuidado, zelo. Nesse sentido, a esposa, ela pode sim cuidar. E, aliás, a mulher, ela vê muito além, muito melhor que o homem. Né? Ela tem um sexto sentido aí, que o homem fica assim, ela fala, olha, eu estou percebendo alguma coisa, imagina, que não tem nada. E se você continua naquela situação, você vai descobrir que a esposa tinha razão. Sempre ela tem razão. Então, ela cuida, olha, eu não estou vendo muito bem essa situação, evita, toma cuidado. É isso que irrita. Isso é cuidado. Isso que irrita os homens, porque, como eu sei, eu concordo com o senhor. Sim. Deus deu um troço meio mágico aí. Diferente, né, para ela. Porque ela fala assim, ó, não vai dar certo. Aí o marido pergunta, por quê? Ah, não sei. Só sei que não vai dar certo. Quer dizer, as respostas não são racionais. Ela tem razão. Mas o raciocínio, a resposta não é racional, é baseada numa percepção esquisita. Então, nesse sentido, reverendo Weber, a esposa, ela cuida do que é dela. Quem ama, cuida. E deseja continuar dentro do ideal, daquilo que Deus estabeleceu até que a morte o separe. Esse não é um ciúme doentio. É diferente daquele ciúme que o marido não pode trabalhar sossegado, tranquilo. De 15 em 15 minutos ele recebe ligação. Isso precisa de um tratamento urgente. Isso não é algo normal. No sentido de cuidar, preservar, nesse sentido, tanto o homem como a mulher, senão não ama. Se ama, preserva, se ama, cuida. E quem ama não deseja que o seu cônjuge pise na bola, escorregue, faça alguma coisa que vai ferir o seu sentimento. Nesse sentido, eu concordo, o reverendo Weber. Não naquele ciúme doentio, aquele ciúme que leva a pessoa a ver o que não existe. Aí não. Então, reverendo, mas o senhor mesmo disse que a palavra ciúmes aparece em Gálatas como obra da carne. Sim. Deus não quer, diz que quem tem vai para o inferno. Não. O ciúmes ali de Gálatas 5, eu interpreto aquele texto de Gálatas 5:20 como o ciúme doentio, aquele que não confia, aquele que desconfia e não tem motivo para desconfiar e está desconfiando. Agora, esse outro caso aqui, o cuidado, é o amor que o esposo deve
ter em relação à esposa e vice-versa. Cuidar um do outro. Não é ciúmes assim a ponto de ver o que não existe. Não, então, ver o que não existe é doentio, mas vamos lá. Quando a gente fala assim, quem ama cuida, mas a palavra cuida aí não é usada no sentido de cuidar zelo para que a pessoa fique bem. É cuidar no sentido de estou de olho em você. É vigiar. Quando a esposa olha dentro dos bolsos do paletó do marido ou da bolsa ou da carteira dele. Aí cai em Gálatas 5:20. Isso é desconfiança. A senhora concorda? Isso é desconfiança. Olha, vocês estão falando da esposa em relação à esposa. Eu vou pensar também... vice-versa, tudo bem. Vice-versa, claro, também é lógico. Muito interessante. É que o tema de hoje fala da mulher, né? Porque senão não cabe. Nós temos um problema terrível para fazer os temas do programa, porque não cabe naquele trocinho ali. Então a gente tem que resumir ao máximo. Por isso que só caiu, eu sorteei. Quem que vai ser? Marido ou mulher? Ganhou a mulher, então pronto. Mas é a mesma coisa. Vamos dizer que... mas tem diferenças de gênero também, né? Porque vocês começaram a falar de uma coisa... Eu quero voltar um pouco na questão da intuição, que foi muito interessante, né? Quando você diz que, às vezes, a gente tem uma intuição de que alguma coisa pode não estar bem, né? Quer dizer, se a gente se autoriza a sentir ciúmes em algum momento e a gente vai nesse sentido do zelo ou até da pimenta, eu estou falando porque a gente, dentro da área da psicologia, faz um pouco de diferença entre o ciúme sexual e o ciúme emocional. E depois o ciúme social, e depois o ciúme espiritual. Então, hoje a gente, né, já tem uma leitura, pelo menos em 4 dimensões sobre o ciúme, né, na área de aconselhamento. Fica olhando com essa cara. De novo. Eu nunca ouvi falar isso. Como é que é? Ciúme o quê? Fica me olhando desse jeito, ficou complicado. Ciúme sexual. Então, vamos lá. O ciúme sexual, né, é um ciúmes emocional, né, vamos dizer, a retirada do afeto. Né? Então, às vezes, o outro está sentindo alguma coisa, mais do que a química, né? Ele se sente amado, ou a rival pode amá-lo mais, né, do que eu amo. Então, ou ele se interessar muito, alguma coisa assim, seja do lado feminino ou masculino. Esse é um ciúme emocional. Esse é um ciúme emocional. Depois, um ciúme social. Né? Veja, a rival ocupa mais espaço social do que eu. Né? Eu estou aqui encolhido ou eu estou encolhido e vem o rival, e esse rival é poderosíssimo, ele é idealizado, superestimado, né? Ele é um pastor que ocupa muito mais espaço, ele é um líder que ocupa muito mais espaço, é muito mais amado, é muito mais querido. Né? E então, portanto, pode conquistar o meu amado ou pode conquistar a minha amada, né? E depois, um ciúme espiritual está muito mais próximo do que Deus. Meu marido está muito mais próximo de Deus. A mulher que está conquistando meu marido está muito mais próxima de Deus do que eu. Ela é mais amada por Deus, ela é mais bem vista do que eu. Ficou claro. Ficou claro? Então, a gente vai longe quando a gente vai pensando nos ciúmes e o que isto vai significando, vai abrindo, né? Então, e nesse sentido, ele apimenta mesmo, porque me tira do lugar do conforto, me tira e dá um tempero distinto para a minha mente, né? Bom, pastor, preciso apertar o senhor, porque eu não posso ficar só apertando a doutora, que senão ela reclama. Com razão, né? Pastor, o senhor falou que o ciúme de Deus é santo. Sim. E que o ciúme do homem é pecaminoso. Até aí tudo bem, porque Deus é santo e o homem é pecador. Tá bom. Porém, quando a gente fala de ciúme, nós temos problemas. O senhor disse que Êxodo fala que Deus é ciumento. Amém? Mas não é o ciúme possessivo que comete crime e tal. Não é? Então, como é... O senhor me descreva, por favor, pastor. Sim. Como é que Deus reagia no Antigo Testamento quando ficava com ciúmes do seu povo? Ele ficava chorando pelos cantos? Não. Ia fazer terapia com a doutora Pazinato? Nós precisamos entender que Deus é o Criador e nós somos a criatura. Deus é soberano em tudo. Ele faz o que bem aprazer. Ele dá uma determinada ordem e o homem precisa obedecer essa ordem. A partir do que o homem desobedece à ordem de Deus, Deus pune o homem por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Nada tem a ver com o ciúme possessivo do homem. O ser humano é pecador. E esse ciúme do homem pecaminoso, que leva a matar,
é algo que sai do controle. Deus não criou o ser humano para viver dessa forma. Deus criou o ser humano para viver de forma equilibrada. E é interessante, a doutora estava falando, tem esposa de pastor que tem ciúme do marido, porque o marido dá mais tempo para a igreja do que para ela. Com certeza. O pastor está errado e a esposa também está errada. Tem que haver ali, entre o esposo e a esposa, uma conversa muito séria para que ele possa dar a devida atenção a ela e não desgastar totalmente a sua vida na igreja. Isso vai prejudicar muito, não só o relacionamento conjugal, mas também com os filhos. Conta uma história que o pastor morreu, estava sendo velado, e aí passou o diácono chorando, esse homem foi um homem de Deus na minha vida, passou uma senhora, quantos benefícios ele fez para a minha família. E aí a esposa cutucou a filha, olha aí, por isso que o pai não dava atenção em casa, ele dava mais atenção para essa turma aí. Então, isso é perigoso. Então, nesse sentido, nós entendemos que Deus faz o que Ele quer, reverendo Weber, Ele é santo, e o homem, ele não pode ter essa justificativa aí. Isso não é justificativa para o homem ter esse sentimento possessivo. Porque Deus mandava matar no passado, tal. Não. Deus é Deus, Ele é soberano. E então, mas o ciúme de Deus não é tão assim de cuidado. Ele é meu e está acabado. É dele. Então, agora nós não podemos agir assim. Aí não. A Bíblia diz, no Novo Testamento, o nosso compêndio doutrinário é o Novo Testamento. Nós não vemos essa atitude de Deus no Novo Testamento. Nós interpretamos esse episódio, todo esse episódio é no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Deus matando, conforme fazia no Antigo Testamento, de Apocalipse. Sim, é algo escatológico que vai acontecer. Então, mas é Novo Testamento. Ok. Tem razão. Agora, mas não aconteceu ainda, é algo escatológico. Agora, o sentimento, os ciúmes, está dentro daquela obras da carne, Gálatas 5, Paulo deixa bem claro, não é um sentimento cristão. Não, o cristão não pode ter ciúme. O que o cristão precisa é confiar. A palavra confiança precisa ser resgatada dentro, nós estamos falando dentro do contexto de relacionamento conjugal, dentro desse contexto. A confiança precisa ser resgatada. Ou eu confio na minha esposa, que é cristã, ou ela confia no esposo dela, que é cristão, ou o casamento está acabado. Bom, doutora Pazinato, a senhora mencionou várias vezes na sua fala sobre essa questão, inclusive, muito curiosa, da fantasia, né? Fantasia é mais uma coisa mais feminina, né? Será? Não sei, mas depois a gente precisa ver isso. A ideia de... Quando o homem tem uma fantasia que a mulher está interessada em outra pessoa, né? O senhor acha que o homem não tem assim uma fantasia grande, não vai olhar também no celular dela? Não então, fico pensando nos rivais? É que eu não estou usando a palavra fantasia com esse sentido, mas com o sentido original que a senhora usou antes. Tipo, me faz bem... tentar imaginar que eu tenho um rival ou uma rival sim, entendi, que pode ser mais do que eu e tal. Como uma evitar fantasia que isso antecipatória, isso. Ok. Então, eu vou caminhar um pouco por onde o pastor estava indo, né? Que, vamos dizer, a gente combate um certo ciúme pela confiança, pela empatia, né, pela cumplicidade, pela lembrança do projeto do casal, do histórico. A gente combate o ciúme quando a gente coloca ali uma realidade emocional e uma realidade social. Né? Quando a gente tem os ciúmes doentio, esses dados não bastam, porque a pessoa crê na fantasia dela. Então, as evidências não são suficientes para ela dizer, olha, não tenho tanto motivo assim para ter ciúme. Num ciúme saudável, ele aparece como zelo, como cuidado, ou como uma necessidade de desenvolver mais cumplicidade, mais confiança, porque a gente vai desenvolvendo confiança, vai desenvolvendo cumplicidade. Isso não está pronto, gente, é um processo, a gente entende.
Agora, veja bem, se isto não acontece, como é o caso de um ciúme, vamos dizer assim, nefasto, delirante, um ciúme neurótico, né? E aí são graus de gravidade que a gente vai olhando, as evidências de que nada está acontecendo não bastam, porque eu creio que está acontecendo e vou atrás do que está acontecendo. Então, a gente diz, é um indicador que alguma coisa ou não está bem com a pessoa ou não está bem dentro do casamento e necessita de cuidado. Tá bom. Eu acho que a gente tem que ir para o intervalo agora. Na volta, nós vamos ler alguns comentários. Tem o vídeo, né? Antes de sair para o intervalo, vamos ver o vídeo que nos foi enviado. Ele mora lá na Praia Grande, é o Luiz Carlos. Não é o Luiz Carlos Razora, não? Deve ser, né? E depois, no próximo bloco, a gente vai ler os comentários postados no Face, ver também a opinião do pessoal lá da Crentolândia e checar a nossa enquete. Mas vamos lá, qual que é o recado, Luiz Carlos? Graças a Deus, reverendo Weber e todos do programa Vejam Só. Eu sou Luiz Carlos Razora, de Praia Grande. Sugiro o tema, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Seria viável nos dias de hoje uma reforma na igreja, tendo em vista o desgaste causado pelo modernismo do mundo? Grande abraço. Valeu, Luiz Carlos Razora, companheiro de primeira hora do Vejam Só, contribui bastante com os seus comentários desde a época do site, né? Que foi quando eu conheci. Um ósculo santo para você, Luiz Carlos. Voltamos já com o Vejam Só. Voltando com o programa Vejam Só, hoje discutindo o ciúme de Deus e o ciúme humano. Pastor, nós estamos mais uma vez com o pastor Cleverson Pereira do Vale, ministro da Igreja Batista, lá em Vila Natal, no Mogi das Cruzes. Deus tem ciúmes por quê? Se Ele é todo poderoso e ninguém pode tirar da mão dele quem é dele. Porque assim, pelo que a doutora Patrícia tem mostrado aqui, o ciúmes é resultado de um interesse que eu tenho em alguém, né? Uhum. E eu tenho medo de perder, medo de que esse alguém não queira permanecer comigo, por alguma razão. Então, o ciúmes nasce daí. Deus não tem segurança nenhuma. Aliás, Jesus falou que das mãos do Pai, que os salvos estão nas mãos do Pai e que das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 8 que nada nos separa do amor de Deus. Tudo Deus... que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então Deus não vai perder nunca. Por que ele tem ciúme? Eu quero ler um texto, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Paulo falando a respeito da igreja e do ciúme de Deus. Ele diz assim: pois tenho verdadeiro ciúme de vós. Isso é Paulo falando da igreja de Corinto. E esse zelo vem de Deus. Toda vez que aparece a palavra zelo, é o ciúme de Deus. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. É interessante que Deus, quando fez o ser humano, Ele não fez o ser humano como um robô. Uhum. O ser humano não é um boneco, um fantoche na mão de Deus que Ele manipula do jeito que Ele quer. Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Uhum. O homem pode tomar a decisão de segui-lo ou de rejeitá-lo. Tanto é que quando nós pregamos o Evangelho em nossas igrejas e nós conclamamos as pessoas a dobrar os seus joelhos perante Jesus Cristo, a pessoa tem duas opções. Uhum. Ou ela fará isto, ou ela não fará. Uhum. Deus não força a barra de ninguém como o diabo. O diabo entra sem pedir licença. Deus não. Deus, ele respeita a decisão do homem. Quando Deus, ele pede para o homem a sua fidelidade, ele não quer transformar um homem em uma marionete. Olha, vocês são fiéis porque eu estou fazendo isso com vocês. Não, vocês serão fiéis a mim de livre e espontânea vontade. Eu quero ver a confiança de vocês, a fidelidade de vocês de verdade. Quando eu penso em confiança, reverendo Web e doutora Pazinato, eu penso na oração. Geralmente quando Jesus estava aqui neste mundo, durante seu ministério terreno,
Jesus não precisava orar, precisava? Ele era o próprio Deus encarnado. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso para nos dar o exemplo. Nós precisamos orar, mostrar a nossa dependência de Deus. Se Deus sabe tudo, por que eu vou pedir? Ele já sabe o que eu preciso. Mas Ele quer que eu faça isso para mostrar que eu sou dependente dEle. Então, quando Ele fala que Ele tem ciúmes, Ele quer que eu, como filho, você como filho, a irmã como filha, cada um de nós façamos a vontade dEle, de livre e espontânea vontade. Mas quando o homem dá uma escorregada e sai, ele fica muito irado e ele corre atrás, porque esses pertencem a ele e ele não quer que os seus filhos andem de forma errada. Não que vão se perder, porque filho de Deus é filho de Deus, mas ele não quer que seus filhos andem de forma errada, ok? Tá bom. Pastor, doutora, o pastor mencionou no primeiro bloco que o ciúme tem a ver com egoísmo. Ele não usou a palavra egoísmo, mas tem a ver com interesse próprio. Próprios. Né? Tanto é que é fácil descambar para o sentimento de posse, sim. Etc. e tal. Então, a gente percebe que pela ótica pastoral, cristã, bíblica, o ciúme é uma ameaça, um perigo. Já a senhora, como conselheira e terapeuta, vê o ciúme como uma ferramenta boa para sair do imobilismo e produzir algum tipo de mudança. Há aí algum conflito com a Escritura? Olha, primeiro eu queria tocar no ponto do narcisismo e da rejeição, né? Quando eu tenho um ciúmes, vamos dizer assim, excessivo, delirante, neurótico, eu posso, na verdade, ter ciúmes não do outro, mas eu posso efetivamente estar vendo no outro, se eu perdê-lo, os benefícios que eu perco, se o outro for embora. Né? E não é exatamente, o meu interesse não é um amor genuíno, não é pela pessoa dele, então o meu medo de perder não é por ele, eu posso ter medo de perder tudo aquilo que ele me oferece ou me traz, ou seja, que benefícios eu tenho estar do lado dele. Então é o amor por mim mesmo. Né? Então, a gente tem uma base narcísica e uma base de um amor excessivo por si mesmo. Então, nesse sentido, caracterizaríamos um certo egoísmo, por assim dizer. Então, este é um ciúme que tem por base uma vivência narcísica, tá? Eu nem chamaria exatamente de ciúmes isso propriamente, né? Eu chamaria mais de uma inveja cuja manifestação, né, é de ciúmes. Mas eu diria que a questão embaixo é a inveja e o narcisismo. Existe um outro ponto, né, que é a questão da dificuldade de desenvolver uma confiança quando existe uma vivência de rejeição. Então, aí o medo, por exemplo, de perder uma pessoa é bem maior, porque eu tenho por base uma questão de rejeição que me impede de desenvolver confiança, porque eu sinto que eu não sou capaz de ser efetivamente amado pelo outro. Então, isso é uma das dificuldades da entrega dentro do relacionamento amoroso e sempre tem uma ponta de desconfiança e medo de rejeição que fica por ali. Né? Então, isso pode ocorrer também em relação a Deus, nas crises religiosas? Pode, eu posso ter medo, imaginar que eu nunca sou amada por Ele suficientemente e colocar, então, o amor de Deus à prova por mim, testá-lo, e a gente observa isso também. Então, da mesma forma, e aí vou retomar um outro ponto agora aqui, estou retomando algumas coisas que o pastor falou que eu entendo que são interessantes, né? Quando ele fala, por exemplo, que Deus pede que a gente renuncie a determinadas situações nossa, o amor da gente pelo mundo para segui-lo, né? Eu entendo que quando uma mulher ela se interessa por um homem por uma mulher, a gente faz muita renúncia para estar do lado dele, para poder haver uma entrega. A gente renuncia a determinados prazeres, a determinados interesses, até por outras pessoas. Isso não é uma situação fácil, né? Isso é uma situação que a gente vai se conduzindo. Agora, muitas vezes, o ciúme também, do ponto de vista mais doentio, ele é indicativo de que, às vezes, eu tenho dificuldade nessa renúncia.
Então, quando a gente vai olhar nos ciúmes, parece simples, mas não é. Ele não é um mero sentimento. Ele é indicativo de uma série de situações, inclusive ligada à questão da carne, talvez nesse sentido que o pastor estava colocando. Sim. Aí cai a senhora falando, cai naquele texto de Paulo, 1 Coríntios 13. Aquele texto é um texto que fala do amor, né? E o versículo 4, ele diz assim, o amor não é ciumento. A partir do momento que a pessoa começa a desconfiar, o amor está esfriando. Ele percebe, no relacionamento, o cônjuge percebe que o amor está esfriando. Aí começa a haver sentimento de ciúmes. Algo está atrapalhando esse relacionamento, algo está interferindo. Há ruídos no relacionamento. Aí, o casal cristão, precisa urgente pedir ajuda. Para que esse ciúme não comece a crescer. Porque aí entra um sentimento errado, um sentimento egoísta, e é necessário tratamento. Então, o amor não é ciumento. Por isso que eu falei no início, quem ama confia. Quem ama não tem desconfiança de nada, ele não tem ciúmes, porque ele sabe que a pessoa pode ser tentada de todos os lados, mas ela fala, eu não vou cair nessa tentação, porque eu amo o meu cônjuge. Eu nunca me esqueço, uma cena, eu era criança, estava com meu pai, falecido pai, numa padaria tomando café. Meu pai tinha olhos azul e a garçonete começou a cantar meu pai. E aí, falando assim, ele falou, olha, me perdoe, mas eu rejeito o seu convite, porque eu amo a minha esposa. Aquilo lá marcou para mim. Marcou, e aí cheguei em casa e falei, mãe, a senhora não acredita que o pai falou. Ah, mas que fofoqueiro! Aí ela falou, falou porque estava na sua frente. Eu falei, não é não. Já arrumou uma encrenca lá. Eu achei linda a atitude do meu pai, porque ele mostrou o sentimento que ele tinha pela minha mãe, e não quis isso. E era uma mulher bonita, muito bonita. E dormiu na sala, porque ela... Bom, não foi? Vamos lá. Vamos à primeira tela, os comentários dos nossos telespectadores. A Miriam Nogueira, respondendo a enquete, né? Quem é mais ciumento, homem ou mulher? Ela diz assim, eu penso que esse sentimento, ciúme, não tem gênero. É um sentimento despertado e às vezes toma uma proporção absurda, tanto que pode gerar até morte. E existem pessoas nessas situações que não são seguras de si, não se garantem emocionalmente. E como existem, né, Miriam? Está cheio. Já a Juliana, ela fala assim, o homem é mais ciumento. Tanto é que se a gente ligar a TV no Cidade Alerta, vai ter a matança de mulheres por conta de homens com ciúmes que ultrapassam o limite. Não precisa ser só no Cidade Alerta, né? Pode ser em qualquer lugar, né? Já a Cláudia diz que a mulher demonstra mais. Então, afinal de contas, quem é mais ciumento, doutora? O homem ou a mulher? Ambos. Hã? Ambos. Ambos? A gente tem hoje pesquisa muito interessante. A gente tem pesquisa na Alemanha, na Austrália, no Brasil. A gente tem pesquisa de gênero, né? 49,9% do homem e 50% e trololó de mulheres, e alguns talvez não respondem, não sei, mas fica bem perto dos 100%. O que nos mostra a universalidade da vivência dos ciúmes, né? Agora, ele tem jeitos muito diferentes, como a mulher manifesta, como o homem manifesta, enfim, né? Agora, volte de novo à sua pergunta, porque ela vai dando para desdobrar de diversas formas, né? Agora, é distinto de acordo com a cultura, é distinto de acordo com o gênero, né? E é muito interessante, por exemplo, os filhos. Os filhos zelam muito pelo casamento dos pais, então não é só um ou outro que tem a intuição. Os filhos zelam e avisam muito os pais quando há um rival, né? A menina chega para a mãe e fala, olho vivo e faro fino nele, né? Que era um antigo desenho, né? Porque tem alguém ali por perto e a gente já viu ele dar uma desviada no olhar. Então, a menina sinaliza, é muito cúmplice da mãe, a menina, né?
E o parceiro, ou às vezes o menino, então a gente tem muitos parceiros nos filhos que são muito zeladores, porque estão muito interessados em que aquele casal siga junto e, enfim, os acompanhe no desenvolvimento. A avó também, né? A mãe da mãe, ela é muito atenta, a mãe do rapaz, do homem, é muito atenta. Esta é uma cumplicidade que existe, né? Quando não existe grande rivalidade, a mãe do marido também é muito cúmplice da gente. Agora, quando há rivalidade, ela fica quieta. A gente fala, por que minha sogra não sinalizou, né? Porque aí... Então, é muito interessante como o ciúme é complexo, como ele é uma emoção que ele é sinalizadora para quem sabe lê-lo, né? Vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu na Crentolândia. Quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? E eu queria que você explicasse o porquê que você acha isso. Eu acho que é mais ciumento, depende, entendeu? Depende, tem vezes que é a mulher, tem vezes que é o homem, depende da situação. Geralmente a mulher, quando ela é ciumenta, é quando o homem já dá o motivo. A mulher, entendeu? Ela já fica analisando, entendeu? A situação. Mas eu falo por mim, eu sou ciumenta e tenho procurado de Deus melhorar. Não creio que isso vai influenciar muito, mas vai depender muito do grau de que você tem de... E aí, assim, eu não sei responder se o homem ou a mulher é mais ciumento. Essa é a grande verdade. O homem, né? O homem, né? Eu acho que é porque... Que nem ter uma esposa linda assim, é difícil ficar... Tem que ficar sempre com o olho aberto, né? Eu creio que depende do casal, né? Tem casal que a mulher é mais ciumenta e tem casal que o homem é mais ciumento, né? O motivo, eu acho que é da pessoa mesmo, né? Independente se é homem ou mulher. Eu acho que é mulher. Porque elas veem coisas, às vezes, o que não existe. Elas fantasiam, imaginam coisas que, às vezes, não existe. Você vai ver daqui a pouquinho se a tua esposa assistiu isso aí. Agora, a senhora falou que é equilibrado, né? Quase 50-50. Quase 50-50. Nas pesquisas, né? Nas pesquisas. Mas, por exemplo, eu queria saber como é que se manifesta o ciúme feminino. Porque o masculino é fácil. O homem controla a roupa da mulher. Da namorada. Tem até pai de namorada que fica bravo porque a filha não pode usar as coisas porque o pretendente, o namorado, fica mandando nas roupas da namorada. É verdade. É verdade, às vezes acontece isso. Então, e como esse é o ciúme masculino. E o feminino, se manifesta como? Olha, o celular é bastante utilizado, né, para olhar o que acontece. As redes sociais, hoje em dia, elas são utilizadas como uma forma também de olhar o que anda, às vezes até de quando está excessivo, até de tentar fazer um controle, o que vocês reclamam muito, né? Está controlando, está olhando, enfim, mas acontece. A mulher olha a roupa do homem, claro que olha se ele está bonito, se ele não está bonito, se ele prega bem, se ele é inteligente, se ele é forte, capacitado, se ele lida bem com crise, se ele é um companheiro, protetor. Qualidades dele, ela olha, vigia, vê a quem ele está oferecendo tudo isso. A admiração que ela tem por ele, certo? Não só. Como não só? Ué, então é bom que ele seja um desleixado, burro, que fala tudo errado? Que assim não chama a atenção de ninguém? Às vezes. Olha, tá vendo? Isso é doença. Isso é uma doença. Só estou provocando, é claro. Eu disse que ia provocar hoje. Tem esposa que prefere desqualificar o marido na frente de todo mundo, porque ela tem ciúmes dele, ela sabe que ele é bom da boca, ele sabe que é o super-homem dela, mas ela, na frente das mulheres, ela rebaixa. Porque ela tem ciúme, não quer que ninguém olhe para o que é dela. Rebaixa, desqualifica, reclama dele, diz que ele é um chato. Não vale nada. Esse aí é um zero à esquerda. Então é uma maneira... ninguém tome o que é dela. Isso, para ninguém olhe para ele assim como ele é... Outro olhar. Né? O homem também faz isso. Mas fala, ela é chata, ela é não sei o quê. Entende? Esse é um jeito indireto. Esse é o possessivo, né, doutora? Esse é o possessivo. Né? Bom, mas se depender da Bíblia, ninguém vai ter ciúme e todo mundo vai se confiar, certo?
Olha, seguindo a palavra de Deus... Só Deus pode ter ciúme. Eu creio que... Não, o ciúme de Deus é diferente do ciúme humano. Acho que é diferente. Bem diferente. Acho que é diferente. Há controvérsia. A glória dele não divide com ninguém. É nesse sentido. Então... Deus... Agora, o homem não tem glória. O homem vive para a glória de Deus. O que o homem faz é algo pecaminoso. Ou ele confia, ou ele não confia. Se ele não confia, é um indício que o casamento já acabou. Não tem mais como continuar. Agora, se ele confia, ele não vai ter ciúme. Por quê? Ela não vai trair, nem ele vai trair. Eles estão ligados um ao outro. O amor que um tem pelo outro é tão forte que nada vai atrapalhar, nada vai azedar aquele relacionamento. Para que ciúmes? O senhor está perguntando para mim? Sim. Não, eu não sei. Se é uma coisa que eu nunca entendi, é a questão dos ciúmes. Não entendo nem em Deus, nem fora de Deus. Até aí. Enfim. Mas vocês jogaram bastante luz sobre o tema hoje, o assunto, né? E quem quiser conversar, tanto com a doutora... Posso mandar um abraço? Pode. Quero mandar um abraço a toda a membresia da Igreja Batista Vila Natal, Mogi das Cruzes, a minha querida esposa, que eu amo, não tenho ciúmes, embora ela tenha um pouquinho de mim, mas um beijo à minha esposa, minha filha está aqui hoje comigo, me acompanhando, e a todos aos meus familiares. Muito bom. Então, quem quiser conversar com a doutora Patrícia Pazinato, que é terapeuta, psicóloga, professora de aconselhamento, entre outras coisas, ou com o pastor Cleverson Pereira do Vale, ministro da Igreja Batista em Vila Natal, lá em Mogi das Cruzes, o contato desses dois irmãos está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado parcial da enquete? A mulher ganhou lá, ó, 67%, acho que a mulher é muito mais ciumenta do que o homem. Foram quase 400 pessoas que votaram até o momento, né? Tá 10% de diferença da pesquisa. É um pouco mais o homem do que a mulher. Tá. Então. Interessante, né? Vamos ver no fim, né? Como é que vai. Como é que vai ficando? Tá? Então, a gente volta a se encontrar no próximo Vejam Só e não tente trocar de programa porque eu tenho ciúmes de você, tá?